Quando as coisas estiverem piores, é porque estão melhores. Mas como assim? Não dá para entender essa frase. Foi assim que eu reagi quando eu ouvi essa frase. Eu vi essa frase lá no desenho Caverna do Dragão. Então eu gostava muito de assistir a Caverna do Dragão. E aí o mestre dos magos aparecia sempre naquela situação que eles estavam correndo um perigo, e aí ele aparecia. E desses episódios, né, que ele apareceu, ele falou justamente essa frase. E eu guardo essa frase há muitos anos, muitos anos. Eu sempre me recordo, eu anotei para não esquecer. Eu sempre me recordo dessa frase e como ela é verdadeira. Porque quando as coisas estiverem piores, quando você tá lá no fundo do poço, quando você se sente diminuído, cheio de problemas, você não sabe o que você faz. E aí vem alguma coisa para você, né? No meio do choro, do desespero, da desesperança, vem alguma coisa ali junto. E sempre vem uma voz do fundo que fala com a gente. E, e ela fala muito, só que ela fala no silêncio. E se você parar para pensar, esse silêncio, quando você chega naquele momento, não tem mais nada para fazer, quando a coisa tá ruim, é que nasce alguma coisa. Então, daquele desespero, daquela sua, né, da sua visão sem saída, começa a vir uma luz, né? Vem uma voz interior e começa a falar alguma coisa para você. E aí aquilo começa a melhorar. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente fica ali encurralado, a gente não sabe o que a gente faz. E aí vem aquela sensação de impotência, de que eu não consigo, autoestima baixa, né? Você se desconsidera, você acha que você não serve para nada, que você não serve para nada, que todo mundo é melhor que você. E porque as pessoas conseguem resolver e você não consegue, enfim. E aí vem aquela voz, aquela luz que vem te dando um direcionamento do que você tem que fazer. Então é nesse alto do desespero que a gente tem, né, desse momento que a gente não sabe nem por onde começar, e quando a gente pede ajuda, essa ajuda vem. Então, nesse desenho sempre acontecia essa situação, né? Depois que o mestre dos magos aparecia, eles depois conseguiam ir achando a saída. Então, essa frase ela é muito verdadeira, porque quando a gente está nesse momento, é que as coisas começam a melhorar e a gente começa a ter uma visão. Parece que a gente tem um salto, é uma coisa meio divina. Não sei se vocês já sentiram isso. É uma coisa meio divina mesmo, porque vem uma força ali depois do choro, do desespero. Isso pode durar dias, pode durar algumas horas, pode durar semanas, né?
mas vem aquela luz. E você consegue sair daquela situação. E aquela situação, ela te trouxe um aprendizado. Então, se você buscar, nossa, por que que isso me aconteceu? Nossa, isso foi tão ruim. Nossa, eu não sabia o que fazia, eu não tinha dinheiro, eu não tinha ninguém. E aí você conseguiu, né? Então as coisas começaram a ficar melhores e o aprendizado aparece. E aí depois, quando você olha para aquela situação, você começa a ver o aprendizado ali. O que que você aprendeu com aquilo, com aquela situação? O que que ela trouxe de coisa boa para você? Ela te tirou da zona de conforto. Ela está te mostrando uma situação que você ainda não viu, algo que você ainda não percebeu. Então, aquilo lá faz você despertar. E muitas dessas situações que acontecem com a gente para despertar para o nosso eu interior, né? De quem a gente é. Porque no momento de desespero a gente fica, não se sente capaz, impotente. A gente acha que todo mundo é melhor que a gente, menos a gente, né? Que a gente não tem capacidade, a gente subestima, a gente não tem autoestima. E só que tá tudo ali guardadinho. Então, todos esses sentimentos, medo, insegurança, isso é normal de todo mundo. Mas nessa situação, faz a gente crescer e faz a gente descobrir, faz a gente ver os nossos medos, nossas inseguranças. Então, acontece um aprendizado ali que a gente guarda, a gente leva e a gente evolui e a gente vai se conhecendo. Então, nessas situações, a gente vai aprendendo a se conhecer. Se você ainda não se observa, quando essas situações acontecem, eu dou a sugestão, né, de você começar a se observar. O fato de se observar é muito bom. Você começa a descobrir muitas coisas sobre você que você não sabia. Inclusive, essa força que você tem e que você pensou que você não tinha. Porque quando vem o problema, a gente pensa assim, não vou conseguir. Não vou conseguir. A gente descabela, grita, chora, esperneia, né? E aí, né, a gente reage assim que nem criança. E aí, dali passa um tempo, isso depende de cada um. É como se alguém viesse, pegasse você pela mão e falasse, vamos lá, você consegue. Você vai superar essa, você vai sair dessa, né? E aí, por onde começar? Por onde começar? E claro que a gente sempre vai conversando com as pessoas vão ajudando a gente, né? Só pelo fato de conversar, de orientar, já é muito bom receber ajuda de palavras e de pessoas que realmente gostam da gente. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é você, porque o nosso crescimento, ele é individual, ele é solitário. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito triste, porque eu falei, puxa vida, né? Que triste que é. A primeiro momento, quando a gente fica... Quando a gente tem essa informação, a gente fica mesmo, como assim, né? Mas você tem família, você tem amigos, como que você é solitário? Porque cada um é um universo, cada um é um mundo, cada um tem uma visão, cada um tem uma formação, cada um tem uma visão,
Cada um tem uma experiência diferente do outro, pode ter experiências parecidas, mas o meu sentimento, o grau, ou da tristeza, ou da alegria, ou do medo, ou da insegurança, é diferente para cada um, né? Não é à toa que tem o síndrome do pânico, né? Chega um medo assim que realmente ele te paralisa. Então, o autoconhecimento, ele é um processo, não é da noite para o dia. Mas quando você já desperta de que você precisa se conhecer, já nasce uma sementinha ali. E você já admite que você precisa olhar para dentro, né? E como é um processo, é uma investigação que você vai fazer com você, onde você vai aprofundar o seu conhecimento em você mesmo. Isso daí você vai identificar qualidades suas que você pensou que você não tinha e você tem. Virtudes também, defeitos também, medos, inseguranças, limitações, crenças, valores. E você vai ver aquilo que é seu, aquilo que não é seu, ou aquilo que te ensinaram que tem que ser assim, né? Eu, quando eu era pequena, me falavam que eu tinha que fazer tal coisa, e eu falava assim, por quê? Ah, porque sim. Mas eu não aceitava aquela resposta porque sim. Não fazia sentido para mim o porquê sim. Então ali eu me sentia assim, parecia um robozinho, né? Manda, faz, manda, faz. E a gente cresce assim, desde pequeno. Então a gente vem com orientações e a gente vai executando. Mas nem sempre a gente compreende e faz sentido aquilo pra gente. E a gente não para pensar. E aí chega uma determinada época da sua vida que de repente você se depara com uma depressão profunda, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Da onde que tá vindo isso? Da onde que tá vindo isso? Nossa, eu sempre vivi bem, não tive problema, não sei da onde tá vindo essa depressão. Isso daí é um chamado interno. Essa depressão, ela faz você parar, não é? A síndrome do pânico faz você parar também. Ela te para. Ela para justamente para você olhar para dentro. Você tá fazendo tudo mecânico. Você tá vivendo, mas você não tá presente. Você não está no aqui e agora. E é isso que a gente precisa estar no aqui e agora. Realmente entendendo e fazendo sentido. Então, o autoconhecimento, ele veio para te libertar de todas essas situações, trazer entendimento, trazer luz para aquilo que você sofre e você não entende. Você fala, ah, é comigo, nada comigo dá certo, né? Nada dá certo, tudo que eu tento fazer dá errado. Por que será que dá errado? Ah, porque o fulano fez isso, porque o ciclano fez aquilo, né? Porque nunca é você, é sempre os outros. E o autoconhecimento não é dos outros, é sobre você. É sobre você. O que você permite que as pessoas façam com você? O que você permite que as pessoas falam para você? Você dá permissão. Mas como que a gente, nessa confusão toda, nesse entrelaçamento todo com as pessoas, a gente se perde, a gente não sabe mais quem somos nós.
tantas regras, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, nananá, nananá. Mas e aí? E você? O que você quer? O que você acha? O que você precisa? Qual é o seu objetivo? O que você está fazendo aqui? Então, são perguntas, a gente começa com perguntas, né? É aquelas perguntas, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Chega uma hora que parece que não faz nada sentido. Não faz sentido. Você nascer, viver, morrer e acabou. Eu, pelo menos, eu pirei com isso na minha adolescência, né? Quem eu era, da onde eu vim, para onde eu iria ou para onde eu vou. E muitos anos sem respostas. Eu tentava buscar, mas não tinha internet, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, as informações que a gente tem hoje. Então as coisas eram mais difíceis de você conseguir saber mais, né? Você tinha que ir na biblioteca da cidade para ter acesso a mais livros, né? Então, era mais difícil ter uma informação. Agora, hoje não, a gente tem o celular na palma da mão e você tem informações do mundo inteiro. Então, hoje é mais fácil da gente ter as informações. A internet é uma bênção, porque conectou as pessoas, né? Quanta coisa a gente não aprende que é ensinado, né? Como fazer tal coisa, a gente acha tudo. É muito fácil, você não precisa ir na biblioteca, você não precisa sair de casa, você não precisa sair do seu lugar. Tá tudo ali. Então eu te convido, já que você tem essa tecnologia na sua mão, eu te convido a você se conhecer. E coloca aqui nos comentários se você já passou por essa situação, se você já sentiu isso que eu descrevi, né? Se você está se buscando, se você se interessa pelo autoconhecimento, digita aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler. E é isso, gente, tá bom? Se inscreva no canal, um beijo, fica com Deus, tchau!